uma programação especial para elas ao lado, vocês podem criar seus filhos. E eu gostaria de conhecer quem nos visita hoje pela primeira vez. Faça o sinal com a sua mão onde você está, por favor. Mantenha erguida só um pouquinho, vai chegar até você um cartão. Nós queremos conhecer você. Aqui temos mais pessoas, vai chegar até lá um cartão. Sejam bem-vindos. Quem já recebeu pode baixar a mão para cá, ó, tem mais pessoas. Que bom que você está aqui junto conosco. Seja bem-vindo ao nosso meio. A gente pede gentileza de você preencher esse cartão, porque nós queremos entrar em contato, agradecer sua visita. E no final, você entregar lá na recepção esse seu cartão, que nós queremos entregar um presentinho para você, para agradecer sua visita aqui conosco. Então, depois, no final da celebração, leve, quando estiver saindo, passe, deixe seu cartão lá, tem um tonel azul na recepção. Vai ter alguém para te receber ali, agradecer sua visita. Queremos agradecer você estar aqui conosco. Meu nome é Cíntia. É um prazer, então, estarmos mais uma vez na casa do Senhor para recebermos a palavra dele, para honrarmos o seu nome. E hoje nós estamos encerrando a série Identidade. Você que veio... Mas é bom, né? Porque nós aprendemos tantas coisas e sinal que tem nova série por aí que vai ser muito abençoada. Semana que vem começa a série Paternidade. Por aí, eu creio que Deus vai continuar falando muito ao nosso coração, como já tem falado. Então, pessoal, para a gente resumir um pouquinho o que nós aprendemos até aqui, nós começamos falando então sobre identidade, por quê? Nós estamos no ano da liberdade, a igreja trabalha com temas todo ano, né? Esse ano é o ano da liberdade, onde nós queremos viver tudo aquilo que Deus planejou para nós como pessoas, e para nós podermos viver a liberdade que Deus tem para nós, precisamos começar descobrindo a nossa identidade, quem nós somos de fato, da onde que nós viemos, qual é a nossa missão, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E nós então falamos durante essas 8 semanas sobre identidade. E nós falamos alguns tópicos, pode passar ali os tópicos, por favor? Nós falamos sobre fluir no Espírito, onde nós incentivamos e entendemos que é o Espírito Santo que nos capacita a sermos nós mesmos e desfrutar da presença de Deus. Então ali nós falamos sobre nós termos uma vida transparente diante de Deus, orar a Ele, falar quem nós somos mesmo, o que nós sentimos. Falamos sobre renovar nossa mente, então transformar nossos pensamentos que nós aprendemos errados, pensamentos que não são reais, pensamentos que não nos ajudam a nos manter fortes com Deus e transformar e substituir eles pela verdade da palavra de Deus. Aprendemos a redimir nosso tempo, que é focar no que é importante. Falamos sobre como uma vida de oração é importante para isso, porque a oração nos ajuda a priorizar as coisas de Deus e assim nós conseguimos administrar melhor nosso tempo. Falamos sobre transformar a nossa experiência naquele sentido de nós entendermos que o nosso chamado, ele não está só dentro da igreja, mas o nosso trabalho diário, a nossa profissão, ela também deve ser vivida como uma forma de adorar a Deus e cumprir nossa missão na terra. E falamos semana passada sobre aprofundar os nossos relacionamentos, entendendo que quando nós nos relacionamos com as outras pessoas, nós começamos a descobrir mais a respeito de nós mesmos. O ferro afia o ferro, né? Nós vamos nos conhecendo através dos relacionamentos e nós precisamos andar em família, porque fomos feitos para andar em família. E hoje nós vamos falar então, para encerrar, sobre cruz. Não é um assunto muito confortável, nem muito atrativo. Quando Jesus chamou os seus discípulos e seus seguidores e falou sobre cruz, muitos abandonaram Jesus. A cruz é um ponto divisor na vida de toda pessoa que realmente quer seguir a Jesus ou não. E ela não tem nenhuma beleza. A cruz, ela tem um significado muito forte de sofrimento, de entrega, de renúncia. E muitas vezes Jesus, nessa hora, ele viu o povo abandonando ele. E muitas vezes é nessa hora que nós abandonamos Jesus. Nós seguimos Jesus até o ponto onde Jesus nos dá as bênçãos, onde Jesus é confortável, onde é bom porque Ele me dá paz, Ele faz eu me sentir viva, Ele faz eu me sentir melhor. Mas no momento que Jesus começa a pedir coisas para serem transformadas na minha vida, para serem abandonadas, para serem mudadas, é um momento de cruz. E é onde muitos de nós, muitas vezes, vacilamos e fugimos da cruz, ou negamos Jesus. E quando nós começamos essa série, nós começamos estudando o texto de Gálatas. Pode colocar lá na tela um pouquinho? Nós falamos lá muito sobre comparação, mas hoje eu quero dar um outro enfoque nesse texto e continuar a partir daqui. Lá nós falamos que cada pessoa examine seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os outros, porque cada pessoa deve carregar sua própria carga. Então ali nós falamos
todos os entendimentos que nós poderíamos ter a partir desse texto. Mas hoje eu gostaria de focar ali no finalzinho, quando fala que cada pessoa deve carregar a sua carga. No original, a palavra aqui, carga, ela é traduzida por fardo, no sentido de mochila, de algo que um soldado tem que carregar, de um pacote, uma mochila de viagem de um soldado, que ele leva para sua missão. Em algumas Bíblias é traduzido como sua cruz, cada um precisa carregar a sua cruz. Todos nós temos uma missão pessoal, algo que nós temos que carregar na nossa vida, nossa história, nossas experiências, nossas responsabilidades pessoais, individuais. Nós falamos na primeira mensagem que a minha cruz ou a minha carga ela é feita sob medida para mim. Eu não posso cobrar do outro que o outro viva as mesmas experiências que eu estou vivendo. Nem querer que os outros sofram a mesma coisa que eu sofri, porque a minha carga é pessoal, individual. Mas existe uma carga que é comum de todo cristão, que a Bíblia chama de cruz. E isso foi muito falado por Jesus. E eu gostaria de citar hoje o texto de Lucas 9:23 para nós estudarmos juntos, da onde nós vamos aprender alguns princípios de Jesus, porque é na nossa cruz que nós encontramos a nossa identidade. Lá está escrito assim, Lucas 9:23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Baixe sua cabeça por um momento, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelos teus ensinamentos que são tão profundos. Tua palavra diz que a palavra que sai da tua boca, ela vem para dividir junta em medula. Ela vem no mais profundo do nosso coração e revela os pensamentos secretos que há em nós. Hoje eu oro, Deus querido, para que ao nos compartilharmos e estudarmos juntos a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar no particular de cada um. Aquilo que o Senhor deseja que seja, Pai, abandonado, que seja deixado para trás, que seja mudado, que seja recomeçado, Deus. Que Teu Espírito Santo flua trazendo, Pai, convencimento, que o Senhor venha fluir trazendo arrependimento, que o Senhor venha fluir trazendo, Pai, consagração, Pai. E que Tua Palavra seja, Deus querido, aqui respeitada e amada por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse texto aqui está falando sobre cruz. Cruz é estar disposto a morrer, é entregar a vida por algo. Cruz tem a ver com missão. Tem a ver com aquilo que Jesus fez por nós, de abrir mão de tudo, da sua glória. E esse significado de cruz vem para nós. Então, quando Jesus estava ali com as pessoas ao seu redor, os seus discípulos, ele falou que se alguém desejava segui-lo, deveria tomar a sua cruz. O que é a cruz para nós? Primeiro ponto, você pode preencher lá na sua guia. Minha cruz me fará negar-me. Minha cruz me fará negar-me. Primeira parte do texto que nós lemos ali, a si mesmo se negue. O eu sem Jesus nunca será meu eu verdadeiro. É muito comum na caminhada cristã, em algum momento da vida, algumas pessoas elas chegam e falam assim, isso não é para mim. Eu não sirvo para ser cristão, eu não sirvo para ser filho de Deus. Isso aqui é muito difícil, isso não serve, eu não dou conta. E essa é uma das mentiras mais terríveis que o diabo tenta implantar na mente de uma pessoa que tenta seguir a Jesus. Que não é possível viver uma vida para Deus e que eu não sou capaz de viver essa vida com Jesus. E muitas vezes nesse decorrer dessa caminhada, algumas pessoas desistem. E esse pensamento ele surge justamente num ambiente de derrota pessoal. Quando nós muitas vezes estamos num ambiente onde nós falhamos, acabamos de repetir o mesmo erro, frustramos as expectativas que nós tínhamos a respeito de nós mesmos, nos vemos repetindo os mesmos pecados e sentimos assim que tudo se perdeu. Todo esforço, tudo que você conquistou na tua caminhada cristã, chega um dado momento, parece que você pisei na bola de novo. E nesse momento, muitas vezes, de decepção e frustração conosco mesmo, muitas vezes o diabo vem e sugere que você não é capaz de viver uma vida com Deus. Que você não é capaz de viver aquilo que Jesus ele deixou nas suas escrituras como um princípio para nós. Mas isso é mais um dos resquícios do pecado nas nossas vidas. Quando nós estudamos e falamos aqui que no início
Na criação, Deus criou Adão e Eva, eles pecaram. E uma das consequências do pecado, que o pecado fez em nós, é deformar quem nós somos. E isso gerou uma crise de identidade em nós. Sabe quando a gente fala que o adolescente tem crise de identidade, está se encontrando? Muitas vezes na nossa caminhada cristã, no nosso crescimento com Deus, nós vivemos uma crise de identidade. Nós não conseguimos nos encontrar como filhos de Deus. E essa ainda é uma das consequências da deformidade do pecado em nós. É essa crise de não conseguir se encontrar diante de Deus. E isso acontece porque ainda dentro de nós convive dois eus. O eu pecador, que é o eu falso, que é o eu que Deus não nos criou para nós sermos, e o eu que eu quero ser em Jesus, a melhor versão de mim mesmo, a melhor versão que Deus espera de mim. Para nós conseguirmos vencer essa crise de identidade, é necessário que a gente venha matar esse falso eu. Esse eu pecador que Deus não criou você para ser. O seu falso eu é alguém vendido ao pecado, refém de suas vontades, dos seus desejos, sem domínio próprio, uma pessoa egoísta, avarenta, orgulhosa, definitivamente uma deformação do que Deus criou você para ser. Porque desistir sempre parece o caminho mais fácil. Você se render a ser uma pessoa, quem sabe, orgulhosa, uma pessoa murmurenta, uma pessoa aceitar a sua condição de frustração. E esse não é o eu que Deus criou você para ser. E muitas vezes nessa crise de identidade, você vive essas duas realidades, essa batalha dentro de você saber e escolher quem você vai matar aí. Se você vai desistir da caminhada com Deus ou se você vai continuar tentando. Quando a gente casa, a gente sempre ensina também para os casais que você tem que fazer um compromisso. Que até o final da vida, até que a morte separe, você vai estar junto com o seu cônjuge. A palavra divórcio não existe no vocabulário. Nem nas briguinhas, nem nas discussões. Porque divórcio é uma palavra totalmente abolida do relacionamento. Não existe possibilidade no nosso relacionamento da gente desistir um do outro. Nós casamos e nós vamos ficar juntos até o fim, nem que isso custe sangue. Mas nós vamos estar até o fim juntos, porque nós temos um compromisso de não desistir um do outro. É para toda a vida. Na vida com Deus é dessa forma também. Nós precisamos fazer um compromisso de nunca desistir. Vai acontecer muitas vezes na tua caminhada com Deus, que você está andando com Deus, você vai se deparar com fracassos e com decepções. E ali você vai ter a decisão de continuar tentando ou desistir. Tem muitas coisas na minha vida que eu espero e eu continuo lutando para que melhore dentro de mim. E muitas eu me via frustrada, essa frustração me fazia ficar triste e com desejo de, de me vitimizar, de tornar as coisas mais difíceis do que elas realmente eram. Mas com a caminhada com Deus, com o passar, eu fiz um compromisso que eu nunca iria desistir de tentar ser alguém melhor. Nem que eu tivesse que repetir várias vezes a mesma lição, mas não existe na minha caminhada com Deus a possibilidade de desistir daquilo que eu já comecei. Por isso que a Bíblia fala da gente pegar e botar a mão no arado ou seguir no caminho de Deus e não olhar para trás. Não voltar atrás. Então, se você deseja vencer essa luta interior, a primeira decisão que você tem que fazer é desistir de desistir. Não desista. E coloque o compromisso de você se manter firme até o fim. Nós precisamos decidir matar aquilo que nós não fomos criados para ser. O pecado que nós não fomos criados para cometer. Nós não podemos aceitar em nossas vidas viver uma vida birrenta, uma vida abaixo daquilo que Deus escolheu para nós. Seu falso eu não suporta caminhar com Jesus. Ele luta dentro de você. E ele vai chegar e vai dizer para você, ou é ele, Jesus, ou eu. Ou você vai pedir luta, fica comigo. E é essa hora que você tem que crucificar o seu eu. Porque, gente, nós temos que cuidar porque o pecado tem vida própria. O Benjamin ganhou um brinquedo e ele é musical e faz vários sons lá. E de vez em quando ele está lá na sala, aquele brinquedo não tem ninguém brincando com ele, ele começa a fazer barulho do nada. Nesse dia eu falei, esse brinquedo tem vida própria, ele começa do nada a cantar, tocar, sem ninguém encostar nele. E muitas vezes o pecado é assim, ele tem vida própria, você está caminhando com Deus e você não está percebendo as sementinhas que estão sendo plantadas e do nada aquilo manifesta na tua vida novamente. E você tem que lutar e encarar aquela luta, encarar aquela tentação, aquela provação novamente. E nós precisamos decidir que quando nós temos esse encontro com o pecado em nossa vida, nós temos que decidir matá-lo, porque ele vai deformar aquilo que Deus escolheu
que nós sejamos. Muitas vezes na nossa caminhada com Deus nós vamos ter encontros banhados a sangue. Quem sabe você está acostumado com a ideia de encontros banhados a lágrimas, a chorar diante de Deus. Mas tem encontros nossos com Deus que são banhados a sangue. E isso tem a ver com se crucificar. Você já resistiu até o sangue? Você já lutou contra alguma coisa até sangrar? Até aquilo doer? E fazer você gritar com todas as suas forças, eu estou muito cansado, mas eu não quero desistir. Em Hebreus 12:25 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, ou até a morte. Ou seja, enquanto você não morrer, você tem que resistir. Você tem que continuar perseverando. Não desista nem que isso custe a sua vida. É fiel até o fim. E Hebreus, um pouquinho antes, vai falar um texto muito legal. Livrando-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. É interessante esse texto nisso, quando ele fala do pecado que nos envolve. Ele está à nossa volta. O tempo todo o diabo está à nossa volta, tentando oferecer propostas que deformem e nos levem para longe de Deus. Ele vai colocar pessoas à nossa volta para tentar nos corromper. Ele vai colocar propostas à nossa volta. Ele vai sugerir pensamentos. Ele vai sugerir circunstâncias para que a gente continue vivendo uma vida deformada, longe daquilo que Deus planejou para nós. E aí, nesse momento, nós temos que continuar lutando. O pecado nos envolve, mas nós vamos nos desprender. E nem que tenha que lutar ao ponto de sangrar, eu vou resistir para que eu possa gerar em mim a imagem de Jesus, aquilo que eu fui criado para ser. Ponto 2. Minha cruz será minha identidade. O versículo lá que nós lemos que Jesus afirmou, continua falando: dia a dia tome a sua cruz. É interessante que as empresas, elas gastam milhões muitas vezes para poder criar um logotipo, uma identidade visual. Então elas querem criar uma imagem, um pequeno ícone que transmita o que aquela empresa tem a oferecer, para que as pessoas lembrem daquilo e aquilo se torne atrativo para elas. Então nós vamos ver várias marcas aí. Por exemplo, nós temos o McDonald's, que tem um sorrisinho, né, um McLanche feliz. É um desenho muito simples, mas para tentar gerar a sensação que toda vez que nós usufruímos daqueles produtos, aquilo vai gerar felicidade e satisfação em nós. Então muitas empresas gastam milhões, muito dinheiro para tentar gerar um logotipo que transmita exatamente a essência do que eles querem oferecer. Aqui na nossa igreja nós temos um logotipo que é o Aviva Planet. Você viu lá que é o foguinho com o planeta dentro. Ele comunica exatamente o nosso desejo como igreja, que é avivar o planeta, avivar o mundo com a presença de Deus. Ele é um logotipo, glória a Deus. Ele é um logotipo para nos lembrar que nós não paramos por aqui, que aqui é só o começo, ainda tem o mundo inteiro pela frente. E esse mundo, o propósito de nós alcançarmos esse mundo é que ele seja incendiado pela presença de Deus. Então aqui é um exemplo do logotipo que nós temos. E Jesus, quando ele estava na terra, ele também escolheu um logotipo para todo cristão, que é a cruz. Hoje nós estampamos a cruz, usamos em nossa camiseta e usamos como algo muitas vezes belo, mas a cruz, no seu primeiro significado, ela tinha a intenção de transmitir dor e humilhação. Quando uma pessoa ela se tornava um malfeitor na sociedade, um ladrão, cometia crimes, as pessoas queriam que aquele ladrão ele pagasse por todos os seus erros e de uma forma humilhante, de uma forma muito dolorida, que ele sofresse a consequência daquilo que ele fez. E a cruz era o tipo mais bárbaro de punição que poderia ter na época de Jesus. E não somente o ladrão era crucificado na cruz, ele tinha que carregar a sua cruz até o local de sua sentença. A cruz nunca foi o símbolo de algo atrativo, de algo bonito ou glorioso. Ele era símbolo de algo humilhante, de dor, de sofrimento. A gente pode pensar assim, por que Jesus escolheu uma marca tão profunda? Quem escolheria um método de execução como logotipo empresarial? Você já pensou alguém pegar uma cadeira elétrica, aquelas que matam as pessoas, né? Em alguns países,
quando elas cometem certos crimes. Já pensou você usar uma cadeira elétrica como um símbolo da sua empresa? Para transmitir a ideia do que você quer oferecer às pessoas? A cruz é mais ou menos esse símbolo. É um símbolo de morte. É um símbolo de humilhação, é um símbolo de renúncia. E Jesus escolheu justamente essa marca para nos lembrar do que compete a missão do cristão. É uma bênção nós sermos cristãos. Nós vamos ter muitas alegrias, vamos ter muito cuidado de Deus, e nos é reservado promessas incríveis, muito mais ainda na eternidade. Mas nós não podemos esquecer que a nossa trajetória com Jesus, ela envolve dor. Ela envolve muitas vezes humilhação, ela envolve renúncia, ela envolve preço. E se você não tem pagado preço nenhum e sua caminhada com Deus não está durando nem um pouco, você não está com a sua cruz. Você esqueceu ela em algum lugar. Quem sabe você até começou a carregar ela, mas ela ficou pelo meio do caminho. Porque a caminhada com Deus é uma luta diária de nós vivermos para Ele, combatermos tudo que o mundo tenta oferecer. E essa luta justamente, tem um versículo na Bíblia que diz que nós estamos lutando, e a criação, ela não vê a hora da manifestação dos filhos de Deus, que ela não vê a hora de se libertar desse pecado que está sobre a terra, que causa tanta destruição, onde até a própria natureza sofre. Eles aguardam a manifestação dos filhos de Deus, quando Jesus voltar e restaurar nossa imagem por completo. Ele não vai ter mais essa batalha que nós temos diariamente para não fofocar, para não mentir, para não roubar, para não murmurar. Às vezes está naquela luta diária de podermos nos moldar e lutar, e o nosso corpo já não aguenta mais, o nosso espírito está travando uma luta com a nossa alma, e a natureza da mesma forma aguarda ansiosamente. A palavra de Deus diz que Jesus venha e finalmente se manifeste o que nós havemos de ser, como criaturas completas e perfeitas diante de Deus. E esse sofrimento, então, ele não está só sobre aqueles que querem andar com Deus. O mundo clama, o mundo sofre as consequências do pecado, das doenças, da maldade humana, dos crimes que acontecem. Geme, a natureza geme, a terra clama, e assim o nosso coração vai ter momentos que vai clamar e vai sofrer pelo peso do pecado que anda ao redor de nós, o diabo tentando destruir, o pecado tentando nos derrubar. E essa é uma luta que você, como cristão, precisa travar. E a Bíblia fala ali, quando Jesus pega e traz para os seus discípulos, ele diz: quem não está disposto a pegar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Se você não está disposto a viver uma vida que se entrega, que se renuncia, que está disposto a batalhar diariamente, você não está pronto para andar com Jesus. Se sua vida não tem sido muitas vezes sinônimos de luta e batalha, é porque você está no caminho errado. Porque a cruz, ela vai trazer esse significado de renúncia, de entrega, como Jesus fez por nós. Jesus escolheu a cruz, pois ela representa exatamente o significado da nossa caminhada. Para Jesus, a cruz era foi um símbolo, uma missão de salvação. Você pode ligar um pouco o ar, o pessoal da mídia está bem quente. Para Jesus, a cruz, ela representou uma missão de salvação. Hoje nós não tomamos nossa cruz para salvarmos a nós mesmos, porque a nós nem existe capacidade disso e não há necessidade, porque Jesus pagou a culpa dos nossos pecados. Até essa semana nós estávamos no Aviva Treinamentos falando sobre Deus, e muitas das pessoas pensam que Deus mudou do Antigo Testamento para o Novo, né? O que acontece? No Antigo Testamento eu vejo um Deus que mata imediatamente, que condena o pecado na hora, que muitas vezes castiga. E no Novo Testamento a gente não vê um Deus assim imediato muitas vezes, né? Com esse peso tão forte da sua glória e da sua santidade. Mas muitas vezes é porque nós estamos com a visão errada, nós ainda não entendemos que toda a ira contra o pecado, que todo o peso da santidade e da glória, que toda a satisfação de justiça de Deus foi feita em Jesus. Jesus carregou toda aquela satisfação de ira de Deus, todo o nosso fardo do pecado, toda a nossa dor, ela é satisfeita no Novo Testamento em Deus. Deus vem, então, e em Jesus Ele coloca toda a culpa do nosso pecado. Então a cruz para nós não é mais uma questão de missão de salvação, mas hoje nós tomarmos a nossa cruz é uma missão de santificação, de restauração da nossa verdadeira identidade. A cruz moldará meu caráter e libertará meu verdadeiro eu. Meu verdadeiro eu é ser filho de Deus. Quando o pecado nos deformou, nós deixamos de ser filhos de Deus, nos tornamos só criaturas de Deus. Perdemos nosso relacionamento com Deus. E na cruz, quando nós encontramos Jesus na cruz,
e assumimos essa cruz para nossas vidas, nós passamos a nos tornar filhos de Deus. A forma de você se identificar mais profundamente como filho de Deus é tomando sua cruz, porque foi lá que Jesus também consumiu o seu ato como filho de Deus, entregando por nós. A identificação mais profunda com Jesus que você pode ter é assumir a cruz junto com Ele. Nós cantamos aqui: já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. O meu eu, o meu pecado, a minha culpa está crucificada junto com Ele lá na cruz. Já não vivo mais eu. Ele vive em mim. Então, o meu verdadeiro eu, aquilo que Deus deseja que eu seja, ele vai começar a se manifestar a partir do momento que eu assumo a cruz na minha vida e me torno esse filho de Deus. O caminho para ser um filho de Deus é passar pela cruz. E o que vai diferenciar você de um seguidor de Jesus para um discípulo é a cruz. Nós vamos ver várias passagens onde várias pessoas seguiam Jesus, mas no momento da cruz, muitos abandonaram Jesus. Os discípulos mesmo se revelam na hora da cruz. É a cruz que nos separa e nos mostra quem realmente nós somos. Você pode pensar: beleza, estamos falando de crucificação, mas o que é crucificação na minha vida? Onde ela acontece? De que forma? Muitas vezes a crucificação ela vai acontecer como um processo de correção em nós. A correção ela é só para filho. Você que tem filho, pai e mãe, você não sai disciplinando o filho dos outros, não é? Até você se ofender. Se um dia você está lá com teu filho fez uma birra e chega o outro lá e dá umas palmadas ou fala duro com ele como se fosse o responsável por ele. Porque cada pai cuida do seu filho. Quando Deus vem nos corrigir, Ele vem mostrar que nós somos de fato filhos. Porque todo aquele que é órfão, que é bastardo, que é aquele que não tem pai, não tem responsável, ele não é corrigido. Ele é deixado à solta. Então a correção de Deus sobre nossa vida, ela vem como uma demonstração e uma comprovação que nós somos filhos de Deus. Olha o que está escrito em Hebreus 5. Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos de sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e paz. No momento, nenhuma correção é agradável, nem para um pai humano, terrestre, que corrige seu filho, não é agradável, mas a gente sabe que isso é necessário para que ele tenha uma vida correta e de paz. E da mesma forma, Deus veio para nos corrigir. E Deus vai usar pessoas para nos corrigir, vai usar circunstâncias, seu próprio Espírito vai falar o nosso coração e vai nos moldar. E esse momento de correção é um momento que revela quem é bode e quem é ovelha. Porque ovelha aceita a correção, bode foge. O momento da correção é que revela quem é escravo e quem realmente é livre. Quem tem mentalidade de escravo, acho que está sempre sendo oprimido. Quem tem mentalidade de uma pessoa livre, ela sabe receber e entender que aquilo contribui para uma vida correta e de paz. Quem é filho, ele consegue receber a correção, o órfão não consegue, porque ele não pertence a ninguém. Ele pertence a si mesmo e ele manda na sua própria vida. A hora que ele quer corrigir, ele se sente ofendido. O filho não se sente ofendido. Ele pode se sentir triste, mas ele sabe que ele está sendo amado. Então, muitas vezes, até no pastoreio do rebanho, até na caminhada do discipulado, é nesse momento de correção que vai ser definido de fato quem é discípulo e quem não é. Quem é filho e quem não é. Quem é ovelha e quem não é. Porque quem é filho, quem é ovelha, quem é livre, ele consegue aceitar a correção e aprender a encontrar alegria e satisfação em saber que Deus está corrigindo porque o ama. Outra palavra que a gente usa para crucificação é discipulado, se você quer uma palavra mais próxima. No discipulado sempre haverão momentos de correção. Tem pessoas que na hora da correção elas descem do salto, como diz no ditado popular. Mas no ditado cristão a gente diria, desce da cruz. Na hora da correção não dá. Na hora da correção eu não quero mais cruz, eu não quero andar com Jesus. Na hora da correção tudo fica mais difícil. Eu vou ter que mudar, eu não quero mudar, eu quero os meus pensamentos. Então, identifique na sua vida, será que Deus está gerando circunstâncias, situações, ou trazendo pessoas perto de você, porque Ele quer tratar algo em você? Jesus está querendo crucificar algo em você, você está deixando? Você está estendendo o braço, se permitindo ser martelado?
Você está permitindo receber os prédios da correção de Deus em sua vida para que você receba uma vida correta de paz? Ou você tem descido da cruz? Como a gente sabe, receber as marteladas, receber a correção não é agradável, ela gera dor. Mas ela é aquilo que nos faz viver uma vida correta e de paz mais para frente. O discípulo verdadeiro aguenta a cruz. E é interessante que esse versículo ele diz: dia a dia tome a sua cruz. É porque é um processo diário. Deus sempre vai ter algo para moldar e tratar em nós. E nós temos que estar dispostos a viver essa vida de crucificação. E terceiro e último, minha cruz me dará a minha missão. Então Jesus diz ali: quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. A minha missão acontece a partir do momento que eu recebo a minha cruz. Muitos procuram uma bandeira pela qual lutar, uma causa pela qual viver. E Jesus nos oferece uma cruz pela qual nós vamos morrer. Essa é a proposta dele. Não só morrer, como viver, levando essa cruz adiante. Jesus não nos ofereceu um trono, Ele nos ofereceu uma cruz. Você já pensou nisso? Ele não chegou assim: meu filho querido, vou te dar um trono, você vai receber Jesus no seu coração, você vai sentar num trono. Não, ele chega assim: você vai receber Jesus no seu coração e você vai pegar uma cruz. Que coisa difícil de assimilar. Porque muitas vezes nós queremos ser filhos mimados, nós queremos ser cercados por coisas que não são confortáveis. Mas Jesus veio nos propor uma cruz. Isso significa que ao acompanhar Jesus, isso vai nos custar, vai exigir esforço, vai causar muitas vezes dor e vai causar a morte do nosso eu, das nossas vontades. Nós precisamos entender que na nossa missão, algo sempre vai nos custar. A tua missão, a minha missão está fora da nossa zona de conforto. Se nós estamos numa zona confortável, onde nós não somos desafiados por nada, nós não estamos tomando a nossa cruz. Às vezes nós ansiamos por uma vida livre de problemas, mas isso nos levaria à morte pelo tédio. Porque Deus trabalha através dos problemas. Quando nós estamos resolvendo problemas, superando desafios, Deus começa a nos tornar a pessoa que Ele deseja que nós sejamos. Portanto, não peça conforto a Deus. Não peça alívio, não peça comodidade. Peça que seja dado a você um fardo, um desafio maior que você mesmo. Peça uma tarefa que mantenha você sempre aprendendo e crescendo. Algo maior que você, que está além das suas capacidades humanas, que exige de você dependência de Deus. Isso é pedir sua cruz. Peça a Deus sua cruz. Como para Jesus, para essa vida dele foi a cruz, a missão dele foi a cruz. Para nós também, a nossa vida aqui na terra, a nossa missão será a cruz. E como para Jesus a eternidade foi glória, após ele ressuscitar, a nossa eternidade também será glória, após nós vivermos a nossa missão de cruz. Conclusão: peça sua cruz e receberá a sua identidade. Você quer começar descobrindo quem você é? Você quer começar descobrindo o que Deus deseja de sua vida? Comece pedindo para Deus que Ele traga a sua cruz para você. Que Ele venha moldar você, que você venha receber a missão que Deus deseja para a tua vida. E aceite o tratamento de Deus, que isso só vai aflorar o melhor de você. Amém? Vamos ficar em pé?